Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre história da osteopatia. Meu nome é Caroline Carlsen e eu quero dizer que, além de diplomada em quiropraxia, eu sou aluna da osteopatia e essas são duas grandes paixões na minha vida. Então, vamos falar um pouco sobre o legado de Still e a história da osteopatia. Andrew Taylor Still, criador da osteopatia, nasceu em Jonesville, na Virgínia, em 6 de agosto de 1828 e faleceu em Kirksville, no Missouri, em 12 de setembro de 1917. Still, desde muito cedo, então, acompanhava o seu pai, que era pastor e médico, em muitas viagens, e sempre teve muito contato com a natureza. A família de Still morava no interior dos Estados Unidos, e eles viviam de milho, da plantação de milho e da caça. Então, desde muito cedo, há relatos de que Still caçava e dissecava animais. Still aprendeu medicina com o seu pai, lembrando que essa era uma formação válida na época, né, a formação passada de pai para filho, e posteriormente formou-se numa escola no Kansas. E embora há esse registro, há essa nomeação da formação de Still numa escola de medicina no Kansas, não há registros de quando essa formação aconteceu e nem em qual universidade. Então, Andrew Taylor Still era filho de pais americanos, seu pai era médico e pastor e passava bastante tempo longe de casa fazendo pregações em outras cidades. E o serviço de cuidar da lavoura, cuidar dos filhos e também providenciar a caça ficava a cargo do filho mais velho e também da mãe de Still. O pai de Still se chamava Abraham Still e a sua mãe se chamava Martha Poage Moore Still. Andrew Taylor Still era o terceiro filho de uma linhagem de 8 irmãos e sempre relata que tiveram muitas mudanças de residência durante a sua vida, justamente pelo trabalho de seu pai, que era pastor. Então, a primeira mudança aconteceu aos 6 anos, onde eles se mudaram para Newmarket, uma cidade próxima de onde Still nasceu. E aos 8 anos, há o relato de uma mudança bastante longa para a cidade de Macon, no Missouri, 1.000 quilômetros distante de onde eles estavam, que foi uma viagem que demorou 7 semanas. Então, vocês podem imaginar o que é uma viagem de uma família inteira com crianças pequenas dentro de uma carroça por 1.000 quilômetros durante várias semanas. Então, foi uma viagem que marcou o Still. E também essas mudanças frequentes aconteciam justamente pelas ideias abolicionistas do pai de Still. Naquela época, então, um período pré-guerra da Secessão, já haviam algumas separações com relação às ideias abolicionistas e escravagistas. Os estados do sul dos Estados Unidos eram escravagistas e os estados do norte eram abolicionistas. Então, em muitos lugares onde o pai de Still esteve, as suas ideias não eram bem-vindas. E em 1854, houve uma separação da Igreja Metodista, a qual o pai do Still pertencia, sendo que a maioria dos pastores, eles se posicionaram a favor da escravidão. E o pai do Still, sendo abolicionista, então, ele ficou na minoria e eles foram, então, sendo transferidos para outras cidades, onde as suas ideias incomodavam menos. Então, nesse mesmo ano, em 1854, Abraham foi destinado a comandar uma missão no Kansas com os índios Shawnee. Nessa missão, ele permaneceu por 20 anos e há muitos relatos de várias aprendizagens, né, da família do Still com os índios, tanto no sentido de manipulações vertebrais, quanto também de aprendizado com ervas, a manipulação de ervas. Still, então, casou-se aos 20 anos, em janeiro de 1849, com Mary Margaret Vaughan, e nesse mesmo ano, em dezembro, nasceu a sua primeira filha.
O Andrew recebeu um dote grande de terras em Baldwin, onde ele foi se instalar então com a sua família e poderia prover o sustento plantando milho. Embora ele tenha recebido essas terras em Baldwin, terras bastante que poderiam promover então a sustentação da família, aconteceu uma catástrofe natural que destruiu a plantação e forçou Steele a trabalhar então como professor por alguns meses nesse período para garantir um sustento mínimo à sua família. Com Margaret, Steele teve 5 filhos, sendo que apenas um sobreviveu. Nós vamos falar posteriormente sobre esses filhos e sobre Margaret. Então, quando ele esteve em Baldwin também, em 1857, ele foi eleito para a Assembleia Legislativa representando Douglas County, condado de Douglas. E nesse período também já existiam algumas lutas pré-guerra, né, pela manutenção da escravidão e em oposição às ideias abolicionistas. E Steele, assim como seu pai, também tinha as ideias abolicionistas. A guerra estourou em 1861 e Steele trabalhou então como médico durante a guerra em um hospital militar. E ele foi dispensado da guerra, já quase no final, em 1864, por uma hérnia inguinal, retornou para casa com a condecoração de Major Steele. E ao retornar para casa, então em 1864, ele teve uma grave crise pessoal. Ele tinha perdido a esposa Margaret em 1859 e em 1864, então, uma semana depois de ele voltar da guerra, ele perde 3 dos seus filhos num surto de meningite. Então foi algo muito forte para o Steele, em que ele relata que ele foi dilacerado e rasgado pela dor. Posteriormente, ele, não muito tempo depois, né, ele se casou com Mary Elvira Turner, que também foi considerada posteriormente como Mother Steele, uma pessoa que deu muito suporte para ele e com quem ele teve 7 filhos, sendo que apenas um faleceu no parto. Essa união durou 50 anos. Então, como nasceu a osteopatia? Nós precisamos, então, levar em consideração um conceito histórico dos Estados Unidos naquela época e um contexto pessoal. O contexto histórico dos Estados Unidos, né, naquele momento de 1860, 1870, ou até um pouco antes disso, é um contexto pré- e pós-guerra, em que a medicina estava desacreditada. Steele considerava a abordagem médica aos pacientes muito inadequada, e essa abordagem consistia em sangrias, purgantes e o uso do calomel, que era um sal de mercúrio que trazia mais prejuízos aos pacientes do que vantagens. Essa referência do uso do calomel pela medicina, nós também temos quando estudamos a história da quiropraxia, em que esse relato do descrédito da medicina também é feito. E também, então, precisamos levar em consideração o contexto pessoal do Steele, que ele, mesmo sendo médico, ele perdeu 3 filhos e uma esposa. Os 3 filhos ele perdeu num surto de meningite. E também, Steele sofria cronicamente com cefaleia, e nenhum tratamento podia amenizar o seu sofrimento. Então, também temos que levar em consideração as influências de Steele para entender como que ele concebeu a osteopatia durante o desenvolvimento de toda a sua vida, de tudo que ele viveu e tudo que ele conseguiu encaixar, né? Como a gente vai ver posteriormente, que as ideias se encaixaram na sua cabeça. Então, desde cedo, Steele vivia em meio à natureza e retirava o seu sustento dela. Ele estudou a medicina com o seu pai. O seu pai era pastor e viajava muito, o que propiciou ao Steele, então, o contato com muitas culturas. Ele teve aprendizados importantes com os índios Shawnees, né? E também estudou
anatomia, dissecando cadáveres, e posteriormente também ele foi instruído na parte de anatomia pelo médico William Smith. Nós vamos falar do William Smith adiante. Então, estudos e observações de Steele. É importante a gente entender isso porque, como eu disse antes, entender o perfil do Steele, o que aconteceu na vida dele até a concepção da osteopatia. Então, aos 10 anos, Steele relata o seu primeiro ato osteopático. Na verdade, ele não tinha constituído a osteopatia ainda, mas depois ele relatou isso como seu primeiro ato osteopático. Como ele sofria de cefaleia, ele repousou a sua cabeça numa corda que estava tracionada, estava pendurada numa árvore. Então ele repousou a sua cabeça nessa corda que estava esticada e ali ele adormeceu. E quando ele acordou, ele teve um alívio total da sua cefaleia. Também outro episódio, no dia 21/6 de 1874. Vejam bem, um dia antes dele fundar a osteopatia, dele criar a osteopatia, aconteceu que ele foi chamado por uma criança para fazer um socorro a uma pessoa que estava passando mal, e quando ele chegou no local, a pessoa estava dispneica, estava sudorética, estava agitada. E o que tinha acontecido com essa pessoa? Era uma mulher que estava posicionando os porcos que tinham sido abatidos, e nisso ela levou um trauma no dorso. E Steele, avaliando ela, fazendo uma palpação, ele percebeu que havia um deslocamento dorsal. E ele fez o reposicionamento dessa vértebra. Como já era tarde, ele acabou dormindo naquela casa, e no outro dia, quando ele acordou, a pessoa já estava no trabalho. Ou seja, ela teve uma remissão total dos sintomas. Também nesse mesmo ano, Steele atendeu uma criança com gastroenterite, né, que era uma doença muito comum e fatal naquela época, e ele teve muito sucesso. Ele observou que tinha zonas muito quentes e zonas muito frias na coluna dessa criança, e após fazer o ajuste, ela teve uma grande melhora. Não se sabe exatamente que manobra ele utilizou, no entanto, ele atendeu muitos outros pacientes com gastroenterite e ele tinha muito sucesso nesse atendimento. Steele era obcecado por anatomia e acreditava que através dela nós poderíamos entender as obstruções dos fluidos da vida que eram a causa das doenças. E também Steele teve a influência de Bonicetres, assim também como D.D. Palmer teve essa influência, e trouxe o desenvolvimento das técnicas articulares. Então, no dia 22 de junho de 1874, vejam bem, um dia depois, né, daquele atendimento que ele fez à senhora que teve um trauma no dorso e reposicionou a vértebra dela. Então, Steele teve uma epifania e ele traz essas palavras. Em um instante, como uma explosão de luz do sol, toda a verdade amanheceu em minha mente. Eu lancei ao vento a bandeira da osteopatia. Então, depois que ele atendeu aquela senhora, que ele fez o reposicionamento dorsal, ele diz que todas as coisas se encaixaram na cabeça dele. Então, ele lançou ao vento a bandeira da osteopatia. Tudo fez sentido para ele, ele conseguiu fazer uma junção de tudo que ele tinha visto e os entendimentos que ele estava tendo. O termo osteopatia provém de osteon, osso, e pathos, que significa sofrer. A criação da osteopatia foi em 22 de junho de 1874, quando Steele já estava com 46 anos. No entanto, ele ainda não tinha alcunhado esse nome de osteopatia. Em 1874 também aconteceu um episódio de que Steele mudou-se para Macon, porque o que tinha acontecido em Baldwin?
Ele ajudou a montar uma universidade, ele doou um terreno e também construiu partes do assoalho daquela universidade. E o objetivo dele era ajudar nessa construção para depois poder ali ensinar osteopatia, ali mostrar a osteopatia para o mundo. E aconteceu que essa universidade ficou pronta e que eles escorraçaram o Steele de lá, dizendo que o Steele não estava bem das ideias, que ele estava louco. E o mesmo aconteceu com os irmãos, amigos e a igreja. Não sei exatamente por que motivo, acho que talvez pela fama dele, as pessoas começaram a achar que ele estava louco. E nesse ano, então, de 1874, ele mudou-se para Macon, para a casa do irmão dele. Ele já tinha morado nessa cidade, o Steele, e um dos irmãos dele ficou por lá. E ele, então, atendeu o irmão dele, que sofria de uma doença grave e tomava morfina já há muito tempo. Ele tratou esse irmão por 3 meses e o irmão ficou muito bem. E, inclusive, depois tornou-se um dos alunos da primeira turma do Steele. No ano seguinte, em 1975, o Steele muda-se para Kirksville e, em 76, então, ele foi acometido de febre tifoide. E nesse episódio, nessa doença, ele ficou muito abatido, ele perdeu suas forças, ele não conseguia atender, né? E ele via os seus filhos tendo que fazer trabalhos forçados para poder sustentar a família. Em 1880, com 58 anos, então, Steele se deu conta de que ele não tinha ensinado ninguém ainda tudo aquilo que ele sabia. E ele passa a pensar em ensinar os filhos para levar o seu legado adiante. E ele tem como principal objetivo ensinar o filho dele, o Fred Steele, que era a sua grande esperança na osteopatia. Aqui ao lado, então, nós temos um cartão do Dr. Andrew Taylor Steele como Lightning Bone Setter, ou seja, um ajustador relâmpago, do ano de 1883. Então, 1890, com 64 anos, ele começa com a sua primeira turma, que é composta dos seus filhos, do seu irmão e de algumas outras pessoas. Os alunos, né, não conseguiam fazer o que ele fazia e ele era bastante frustrado com relação a isso. Ele dizia que as pessoas só queriam aprender as técnicas e não aprender a sua filosofia. Ele possuía apenas um livro do Gray e algumas peças anatômicas. Em 1892, Steele funda a primeira escola, American School of Osteopathy, em 1892, né, como nós podemos ver aqui nessa imagem no canto superior à direita. E essa escola foi fundada em Kirksville. Ainda nesse ano, Steele tem contato com o médico William Smith. E é bastante interessante essa história, porque William Smith era um médico escocês que veio aos Estados Unidos para vender equipamentos médicos cirúrgicos. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele começa a escutar sobre a fama do Steele. Ele vai até Kirksville e procura alguns amigos médicos e pergunta: mas então, o que faz esse tal de Steele? E ninguém sabia dizer para ele o que o Steele fazia. Só recomendaram que se ele fosse falar com o Steele, que ele não dissesse que ele era médico. Então, William ficou com a pulga atrás da orelha e foi conversar com o Steele e disse a ele tudo o que tinha acontecido, que as pessoas não sabiam o que ele fazia e que tinham recomendado a ele não dizer que era médico. E depois de um contato prolongado, de trocar ideias, então, William disse para Steele que ele tinha chegado onde ninguém tinha chegado ainda. Então, o que acontece foi que o William Smith se tornou aluno do Steele e ajudou a formar a primeira turma de alunos. O William ajudou até ensinando anatomia. E foi o William que teve o primeiro diploma da turma de osteopatia de Steele.
A título, então, de registro, o primeiro periódico de osteopatia que se tem conhecimento foi publicado em 1901 e foi o Journal of American Osteopathic Association. Então, aqui nós temos uma imagem da Escola Americana de Osteopatia, depois que, então, já tinham instaurado várias turmas, né? Depois que a escola já estava bastante consolidada. E aqui à direita nós temos a imagem da escola atualmente nos Estados Unidos, em Kirksville. Então essa foi a primeira turma de osteopatia formada por Still. Ele tinha uma decepção com essa turma, eram os seus filhos e pessoas, amigos, o seu irmão, também conhecidos, que ele achava que ninguém estava apto, né, a atuar com osteopatia. Então o William deu uma ajuda nesse sentido de ensinar anatomia para essa turma e conseguiram então chegar à formatura. O seu filho, o filho de Still, chamado Fred Still, era uma grande esperança de Still para levar o legado da osteopatia adiante. Só que, infelizmente, o seu filho faleceu 2 anos após a formatura. A osteopatia, devido à sua grande fama, teve vários adeptos, entre eles William Garner Sutherland, que fundou, então, a terapia crânio-sacral. Foi aluno de Still, fundou a Sacro-Occipital Technique, que é uma técnica utilizada tanto por osteopatas quanto quiropraxistas. Ele desenvolveu essa técnica em 1899 e só apresentou em 1940. Outra figura muito importante da história da osteopatia é John Martin Littlejohn, que era um médico escocês que veio se tratar com Still por problemas respiratórios. E depois de tratado, ele se torna aluno do Still e depois de formado, ele passa a lecionar fisiologia na escola de Kirksville. Um tempo depois, ele acabou se desentendendo com Still e também ele teve um romance com a filha de Still, o que também acirrou, né, os desentendimentos entre os dois. Acabou que John Martin Littlejohn foi para Chicago e formou uma escola nessa cidade. Só que nesse momento já existia um fomento do governo dos Estados Unidos para reivindicar a osteopatia para a medicina. E John Littlejohn era contra essa ideia e acabou retornando para a Europa e fundou a British School of Osteopathy, que até hoje é uma referência na formação de osteopatia na Europa. A chegada dos ensinamentos da osteopatia no Brasil acontece pelas mãos de Bernard Keff, que é um osteopata francês que em 1986 começa os primeiros cursos de formação de osteopatia no Brasil. Então aqui nós temos a imagem de Littlejohn. Ele se formou na 3ª turma de Still, era professor de fisiologia na escola. Depois dos desentendimentos, então, ele foi para Chicago e depois retornou para a Europa. Desde aquela época, então, já existia uma reivindicação da medicina com relação à osteopatia e, atualmente, a osteopatia é uma especialidade da medicina nos Estados Unidos. Na Europa, isso é bastante diferente, sendo que a osteopatia é uma graduação. E no Brasil, a osteopatia, ela é ministrada apenas para quem já tem o curso de graduação em fisioterapia. É como uma especialização. Outra obra de Still foi a criação de um sanatório osteopático em conjunto com o seu amigo Hildreth. Esse sanatório funcionou de 1913
a 1964 e oferecia atendimentos de osteopatia, musicoterapia e a utilização de chás. Então, algumas frases de Steele. O principal estudo do homem é o homem. Steele dissecou inúmeros cadáveres para comprovar as suas hipóteses e ele acreditava que se nós pudéssemos entender a anatomia do corpo humano, nós teríamos as chaves para a saúde. Para Steele, não são os médicos que curam as doenças, eles ajustam as estruturas e devolvem a função, e o corpo se harmoniza novamente. O poder do homem para curar é apropriado na medida em que se possui um conhecimento da posição correta ou normal e na medida em que possui perícia para ajustar os ossos, músculos e ligamentos e proporcionar liberdade a nervos, sangue, secreções e excreções. Então, perguntado sobre o que é osteopatia, o Steele definiu que é um conhecimento científico de anatomia e fisiologia em mãos de uma pessoa com inteligência e destreza que pode aplicar este conhecimento para o uso do homem que se encontra aflito ou machucado por distensões, golpes, quedas, transtornos mecânicos ou lesões corporais de qualquer tipo. A osteopatia se baseia na perfeição da obra da natureza. Quando todas as partes do corpo humano estão alinhadas, gozamos de saúde. Quando não estão, o efeito é a doença. Quando se reajustam as partes, a doença cede passagem para a saúde. E outra frase de Steele também, que demonstra a sua insatisfação com relação à medicina. Deus sabe que eu acreditava que eles, os médicos, fizeram o que pensaram ser o melhor. Eles não negligenciaram jamais os seus pacientes e lhes deram o medicamento, juntando de novo, mudando, esperando atingir aquilo que poderia desfazer o inimigo, mas foi pura perda. Então também vou falar um pouco sobre a filosofia da osteopatia, que assim como a quiropraxia também tem a sua filosofia, e essa filosofia norteia todo o fazer de um osteopata. Então eu vou falar os principais princípios da filosofia osteopática. A estrutura governa a função, a autocura, a lei da artéria e a unidade corporal. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Bem, então, o primeiro princípio é de que a estrutura governa a função e a função determina a qualidade da estrutura. Esses dois conceitos, eles são unidos. A estrutura se refere a todos os tecidos corporais e os tecidos devem estar íntegros para que a função esteja perfeita. Se a função está comprometida, a estrutura também estará. E a estrutura ela pode estar comprometida de duas formas, um parâmetro maior e um parâmetro menor. O parâmetro menor seria a doença em si, quando o tecido já apresenta sinais, sintomas, e o parâmetro menor, às vezes, é um tecido que está causando a disfunção, mas não é ele que está sintomático. O princípio da autocura é muito semelhante ao princípio de autocura da quiropraxia, que também refere sobre a capacidade que o corpo tem de autocurar-se. Existe uma frase na osteopatia que eu acho muito interessante, de que não há nenhum elemento no mundo que não exista dentro de nós. Então, nós temos a nossa capacidade de curar o nosso próprio corpo. E o trabalho da osteopatia deve ser em remover o obstáculo que está impedindo a promoção da autocura. A lei da artéria, segundo o Steele, a causa das doenças é uma completa ou parcial falha dos tecidos que conduzem os fluidos da vida. A causa está no desequilíbrio dos nervos, dos fluidos corporais, da não chegada de sangue ou líquor ou fluido linfático. E também nós temos que pensar que não é só a chegada
dos fluidos e também não se refere apenas à circulação sanguínea. A chegada dos fluidos é importante e a sua retirada também, ou seja, na verdade, o mais importante é o livre fluido, a livre circulação dos fluidos. E não há uma preocupação apenas com o fluido circulatório sanguíneo, e sim a chegada de todos os fluidos linfáticos, o fluido licórico, o fluido inclusive axoplasmático. E a unidade do corpo, a osteopatia entende que o corpo ele é um só, os tecidos, embora diferentes, eles estão interligados, e o objetivo do osteopata é tratar o corpo como uma unidade. Bem, eu deixo aqui umas referências e eu gostaria de agradecer ao Dr. André Chediek, que me forneceu muitas informações a respeito da biografia do Still. Eu já tinha feito uma aula e acabei mudando a minha aula depois das informações que ele me forneceu. Muito obrigada. E também agradeço a atenção de todos até aqui. Muito obrigada. Até a próxima.